Boa noite, meu nome é Frank, eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Vocês já viram quantas escolas de inglês estão no YouTube oferecendo aulas de inglês online em que eles dizem que você vai ser fluente em 6 meses? Isso é uma mentira. Por quê? Ser fluente em inglês não é simplesmente você abrir a sua boca. Ser fluente em inglês é você dominar o idioma inglês em todas as áreas que ele exige que você fale. Gramática, leitura, escrita, ouvido, tradução, fonética, expressões, gíria. Se você domina todas essas áreas no inglês e que você pode sim ser um fluente, aí eu digo para você que você pode. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você vai ser fluente no Brasil morando no Brasil? Como é que você vai ser fluente falando inglês 24 horas com as pessoas? Como é que você vai ser fluente no Brasil sem contato com a língua inglesa ou com um nativo daquele país? Como é que você vai ser fluente se você não pratica o seu inglês? E brasileiros, como é que vocês vão ser fluentes se vocês não gostam de estudar? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou professor. Eu não uso livro, eu não uso nada que venha impedir a comunicação inglesa dos meus alunos. Eu digo para eles, comigo vocês nunca vão ser fluentes, mas eu posso te ensinar um inglês que você vai poder se comunicar em qualquer lugar ou pessoa que você encontrar. Como professor? Eu explico. Eu vou ensinar vocês a fonética da palavra. Quer ver um exemplo? Olha só. A maioria dos alunos, quando eles vêm para mim, eles não conseguem falar inglês. Por quê? Porque eles não conseguem pronunciar corretamente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer que eu mostre? Olha só. Se eu desse para você uma palavra, um verbo em inglês que se chama entender ou compreender, que em inglês nós dizemos understand. Understand. Aí o aluno ele não sabe pronunciar, porque ele nunca ouviu, ele nunca falou. A língua dele é projetada para falar o português, porque a língua é um músculo e ele tem a sua própria forma de falar, de sonorizar a palavra. Mas eu descobri uma técnica que eu faço você falar em 6 meses. Vamos lá? Essa aqui é a minha ajuda. Understand. Aí eu digo para o aluno, bora lá. Understand. Agora ele está falando inglês. Você está entendendo o que é fazer um aluno de inglês falar fluente? Demora. Cara, em 6 meses você não conseguiu 1% do inglês fluente que você precisa. Mas está cheio de escola dizendo que você pode ser fluente. Você não vai ser fluente morando, estudando no Brasil, com professores portugueses, sem praticar, sem ter contato com os nativos. Primeiro que o teu sotaque vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Porque o brasileiro tem mania de falar inglês arrastado. Eu falo para os meus alunos, vocês falam inglês assim, ó. Eu digo, tem que ser assim, ó, pintando a paredinha. Quer ver um exemplo? I like to speak English. Olha isso. I like to speak English. Aí eu digo para os meus alunos, vamos entonar? I like to speak English. Olha, o inglês sobe lá em cima. Então, queridos, gastar dinheiro com escolas de inglês no Brasil é refazer todo um processo quando você encontrar comigo, que vou corrigir a sua pronúncia. Quer ver um outro exemplo? Quem sabe falar a palavra água em inglês? Quase ninguém sabe. A não ser que já tenha viajado para fora do país e escutado a palavra água em inglês. Ele vai saber. Quer ver um exemplo? Eles falam água em inglês, a maioria fala water, ou fala water, não. É water, water. Mas, professor, é difícil. Não, olha a mãozinha aqui, ó. Water. Vamos lá? Water. Quando você entender que o seu professor de inglês, ele não é tão bom para você, é quando ele para de te ensinar, porque ele não sabe mais o que te ensinar. Ele não é bom. Outra coisa, preste atenção se ele te ensina fonética, se ele te ensina as expressões, se ele te ensina gíria. Professor, eu nunca aprendi gíria. Deveria aprender.
Porque você vai assistir um filme, tem gíria. Você vai ouvir uma música, tem gíria. Entendeu? Então, querido, eu tô aqui para dizer para você, para de acreditar nessas escolas. Tá? Um conselho, para de estudar nessas escolas. Para de investir um dinheiro que não vai dar retorno para você, porque eu estou dizendo, eu tenho mais de 25 anos de experiência em aulas de conversação. Eu nunca vi um aluno fluente no Brasil, a não ser os alunos que foram para fora e ficaram lá mais de 5 anos morando no país que não tinha português na cabeça deles. O teu cérebro tem dois lados. Um lado está cheio de português, o outro está vazio. Quando você começa a aprender outro idioma, o lado brasileiro do teu cérebro vai tentar impedir. É por isso que você não lembra, é por isso que você esquece. Quer aprender inglês? Quer aprender inglês? Abre o olho, fecha a carteira, dedica teu tempo e você vai aprender inglês para se comunicar. Para ser fluente no Brasil, você nunca vai ser. Dei um recado. E eu sou um professor que eu não faço nada que não vá dar lucro para os meus alunos. Os meus alunos têm que estar falando inglês comigo. Senão, eu corto o contrato, acabo com a aula. Por quê, professor? Porque você vai dizer que eu não te ensinei um bom inglês. Um abraço a todos.